Olá, fãs de Cavaleiros do Zodíaco! A nova temporada da saga do Santuário em computação gráfica foi confirmada para o período entre abril e junho desse ano. E aqui eu quero colocar o que a gente pode aguardar dessa nova temporada, sendo que primeiro eu vou colocar aquilo que eu gostaria que tivesse nos primeiros minutos desse vídeo. Em seguida eu vou falar aquilo que na prática temos confirmado, no sentido de a gente saber com qual expectativa a gente ir, pra gente aproveitar ao máximo, pra gente não criar falsas expectativas em cima, pra assim poder curtir o máximo possível como fã de Cavaleiro Zodíaco, se for feito com carinho e capricho que a gente tanto quer. Então, venham comigo, o Luiz, no Monstros e Aventuras, para essa jornada. Lembrando que eu já fiz a análise dos episódios da saga do Santuário, além de ter feito a análise de outros materiais pontuais de Cavaleiro Zodíaco por aqui. Então, vamos nessa. Sendo que, primeiramente, aquilo que eu gostaria é resumido em 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, uma coisa que acontece nos quadrinhos e no anime original é que temos um monte de gente protegendo a deusa Atena do santuário, ou mesmo ficando parada e quase não interagindo no final da saga do santuário, né? Enquanto a maior parte da luta fica pra questão dos cavaleiros, justamente dos heróis, sendo que a saga acaba sendo muito mais de uma reconquista do santuário do que contra qualquer tipo de inimigo real da deusa Atena. Então, aquilo que eu gostaria muito seria que eles mostrassem marinas, isto é, guerreiros de Poseidon e guerreiros de Hades, aproveitando o caos do santuário para poder atacar ele, e sendo justamente defendido pelos heróis secundários que estão na saga, inclusive os Cavaleiros de Ouros, de Bronze menores, né? Então, se a gente tivesse um episódio duplo no final, mostrando enquanto os cavaleiros estão lutando contra os últimos dourados, um ataque dos generais marinas e depois um ataque dos guerreiros marinas, não dos seus generais, e depois um ataque dos espectros de Hades, seria muito legal, mostrando como a coisa está rolando. Então, a gente teria uma mini historinha completa extra para cada um dos adversários de Cavaleiros do Zodíaco, ao mesmo tempo que a gente teria o desenvolvimento dos heróis secundários, e também a gente teria aquela coisa de final, independente se tivesse temporada nova ou não, a gente já teria um combate inédito justamente contra os principais vilões de Cavaleiros do Zodíaco, né? Ou melhor, os principais adversários da deusa Atena. A segunda coisa que eu gostaria muito seria se eles desenvolvessem mais sobre a entidade que está possuindo o mestre do santuário. Já que nós tivemos não exatamente centenas, né? Talvez centenas se a gente considerar que existe um multiverso nos quadrinhos, né? Mas tivemos já várias versões envolvendo a questão do espírito maligno que está meio que tomando conta do falso mestre do santuário, sendo que nós tivemos versão no qual ele era, na verdade, Ares, o deus da guerra. Nós tivemos versão no qual ele era um espírito maligno colocado por um servo de Hades para tentar destruir o santuário, entre outras versões. Então aqui eu gostaria que essa entidade que estivesse dentro dele fosse realmente demonstrado e desenvolvido. Inclusive isso conectado com o número 3, que é o seguinte: aqui foi mostrado que a máscara de Guilt foi uma coisa do mestre do Ikki, foi uma coisa que quando foi dada pra ele, transformou ele num cavaleiro maligno, e foi uma coisa meio que enviada pelo mestre do santuário. E aí, ao mesmo tempo, nós tivemos também na saga falando a questão da outra única máscara que tem na história, a segunda das 3 máscaras que tem na história, sendo justamente, na verdade, uma personificação na Marin do próprio espírito do Aiolos ajudando e protegendo ela. Então, uma coisa que eu queria muito é que colocasse uma origem bem definida que desse o mesmo impacto que foi mostrado essa origem nova da máscara da Marin, que fosse feito a mesma coisa com a máscara do cavaleiro que protegia a Ilha da Rainha da Morte, que treinou o Ikki. Que eu sei que existe uma versão disso dentro dos quadrinhos que estão sendo atualmente na França, né? Só que eles são conectados diretamente aos quadrinhos que seguem uma linha bem diferente da animação atual, né? Então,
Então, uma coisa que eu gostaria muito é que mostrasse justamente essa entidade tendo criado essa máscara e corrompendo outros cavaleiros, né? O que faria sentido porque temos que lembrar que tem o golpe Satã Imperial justamente do Mestre do Santuário que controla a mente e transforma a pessoa num mega assassino, né? Então, faria sentido também isso acontecer, ou mesmo ele tendo um plano contra as máscaras também e tudo mais. Aparece a entidade com a máscara sendo utilizada. Tem várias possibilidades disso. Então, essas são as 3 coisas que eu gostaria que fossem feitas. Agora, o que realmente tá estruturado? Lembrando de pegar e aproveitar para dar aquele like aqui embaixo, colocar os seus comentários aqui e as suas expectativas, galera. Pois bem, a primeira coisa importante vai começar com uma batalha inédita. Pois o Cavaleiro Zodíaco sempre tem tido essa saga de computação gráfica, mesmo da época que estava na Netflix, sempre o padrão que o último bloco de história que aparece no capítulo, com um gancho, sempre vai ser o primeiro, vai ser desenvolvido no começo do capítulo seguinte. E o que acontece? Nos quadrinhos do anime original, nós tínhamos os guerreiros secundários apenas lutando contra soldados rasos para defender Athena, sem quase mostrar os golpes, personalidade, etc. E aqui nós temos eles aparecendo para defender Athena, só que lutando contra um cavaleiro de prata, galera. Então nós vamos ter pela primeira vez um desenvolvimento melhor dos cavaleiros de bronze menores, além do próprio cavaleiro Dante de Cerberus, de prata. E tem um pequeno detalhe, gente. Eu acho que foi uma escolha muito boa, porque o Cerberus é justamente o cão guardião do inferno, tanto que as correntes que ele usa de ataque são justamente a representação das correntes que guardam o cão do inferno. Então, gente, mesmo não sendo uma saga de Hades, esse meio proto-saga de Hades aí que ele consegue colocar com isso, já é uma coisa muito legal na história. Número 2. Nós vamos ter um material que provavelmente vai ser mais da metade de toda essa saga nova sendo inédita. E por que eu falo isso? Na primeira metade da saga do Santuário, e o que nós tivemos? Nós tivemos o núcleo principal dos heróis subindo as 12 casas do Zodíaco, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um segundo núcleo secundário que normalmente pegava que pegava normalmente apenas um bloco de episódio, que era da saga da June. Primeiro começando com a parte inédita, que era só tinha um quadrinho no mangá mostrando isso, que era do Cavaleiro Dédalus de Cefeu lutando contra o Afrodite de Peixes, o que eu achei genial, muito bem bolado, né? E a partir daí foi criada toda uma saga adicional, inclusive explorando pequenos detalhes, né? Que é toda a questão de Star Hill, a descoberta dos segredos do Grande Mestre, que só são comentados aqui, a gente tem algum desenvolvimento. Inclusive, na prática, nós temos um desenvolvimento do Mu e do Aldebaran, os Cavaleiros de Ouro de Ares de Touro, como a gente nunca teve no quadrinho original, só com esse pedaço, galera. Então, tem muita coisa bacana. E o que eu tô querendo falar com isso? Aqui, nós temos, na verdade, 3 núcleos que foram criados, que temos nessa nova temporada, porque temos a June com o Kiki, voltando para as 12 casas do Zodíaco, para anunciar os segredos do Grande Mestre, que é um falso mestre, que na verdade está seguindo tudo, que o antigo mestre foi assassinado por ele. Número 2, então, a gente tem Altas Aventuras, só que vamos ver do retorno dela, nisso aí, lembrando que ela durou vários episódios pra chegar lá no Star Hill, então pra voltar também deve durar isso, ao invés de simplesmente juntar tudo no núcleo secundário. Número 2, a gente tem esse segundo núcleo, que são dos Cavaleiros de Bronze Menores, protegendo Athena de ameaças, então provavelmente a gente vai ter não apenas o Dante de Cerberus, mas outros Cavaleiros de Prata também, ou mesmo outros cavaleiros de outros tipos que podem aparecer também, que como eu tô torcendo também, tentando pegar e matar a deusa Athena, né? Inclusive, no meio disso tudo, temos a grande pergunta que é, como vai ser o retorno ainda do Mu e do Aldebaran, que estão todos soterrados, presos no Star Hill, né? Então, olha a quantidade de coisa secundária e inédita que foi criado aí, e ao mesmo tempo temos o núcleo dos Bronze Boys, dos Cavaleiros de Bronze menores, dos Cavaleiros de Bronze dos protagonistas, né, diferente dos Bronze menores, que são os outros Cavaleiros que estão protegendo diretamente a Athena. Então, o que acontece? Isso tudo faz com que, na prática,
2/3, isto é, 70% dos episódios, sejam pelo menos de material inédito. Só que tem mais dois detalhes. Nós temos 5 casas do Zodíaco para subir, mais enfrentar o grande mestre falso do santuário. E o que acontece? Estou usando o grande mestre falso porque, apesar de sabermos que isso é o Saga de Gêmeos, como tá bem explícito na história, temos que lembrar que a gente não sabe qual é a entidade que está controlando ele, né? E não sabemos exatamente quais os detalhes que eles vão colocar na história. Sendo que, voltando aí, nós já temos 2 núcleos inéditos num material que é dividido sempre em 3 blocos, todos os episódios. Então, vai ter 1/3 apenas do material original. Só que, além disso, tem um detalhe. Vai ter tempo muito para desenvolver esse material original, porque vão ser ao todo 6 grandes lutas que tem que ter pra frente. Vai ter, na prática, 12 episódios para isso. Só que tem mais um detalhe. A luta contra o Cavaleiro de Escorpião já teve seu início e todo o desenvolvimento praticamente completo, já teve todo um arco completo com o Seiya no episódio anterior. Então agora nós devemos finalmente ter o retorno do Yoga. Então, já foi metade, 1/3 a metade da luta do Cavaleiro de Escorpião. A luta contra o Cavaleiro de Aquário, boa parte dela e do desenvolvimento nós já tivemos quando teve a primeira batalha contra o Yoga perdeu. E agora ele se libertando, ele vai ter todo o arco novo dele, né? Que vai ser dele lutando contra o Escorpião e retornando contra o Cavaleiro de Aquário. Só que, como eu disse, já foi desenvolvido, essa parte do Aquário já foi desenvolvida em parte, já tivemos parte da batalha contra o Escorpião. Então, nós temos um espaço muito maior para desenvolver tudo isso, então, material inédito chegando. E mais do que isso, gente, a gente tem que lembrar que nos quadrinhos, no material original, quando eles chegam na casa de Sagitário, nós temos simplesmente uma mensagem na parede deixada pelo Aiolos dizendo protejam deixam a Atena a seus cuidados, e eles vão pra frente, certo? Só que é o seguinte, temos na prática 2 episódios inteiros pra ele pegar e desenvolver. Tipo, sabe, todo um arco de 10 minutos no meio. Então, gente, provavelmente vamos ter material 100% inédito criado para aquilo, com detalhe. Nós vimos que o fantasma do Aiolo está agindo diretamente, inclusive atuando sobre a Marin. Então não fazemos a mínima ideia do como está sendo, daquilo que está sendo preparado para a gente na casa de Sagitário. Inclusive, mais um detalhe, depois de Sagitário é a casa do Cavaleiro de Capricórnio. Só que aqui nessa animação, enquanto todos os Cavaleiros já foi detalhado alguma coisa, o Capricórnio foi o único que foi mostrado só de relance e apenas na batalha durante alguns segundos contra o Aiolos. Então, acho que finalmente vamos ver a história completa do Aiolos, como ele escapou do santuário, salvou a Atena, aconteceu tudo no passado, que agora tem espaço perfeitamente para ter tido, mas também a gente vai ter um mega impacto de finalmente, quando finalmente o Shura chegar. Então, galera, vamos ter, ao mesmo tempo que vai ter um material original que pode deixar muita gente com medo, temos que ver que naquilo que foi feito do santuário, todo esse material inédito que foi criado não é simplesmente enchimento de linguiça. Eles estão finalmente aprofundando e mostrando os poderes, histórias e psicológico de cada um dos heróis secundários que a gente, muitos anos, os fãs pegaram e pediram para acontecer. Então, depois do saculejo que foi dado após os problemas da temporada do Netflix, agora na Saga do Santuário, a gente tá tendo isso. Lembrando uma coisa importante, na primeiro arco da Saga do Santuário, essa aqui, nós tivemos em cada capítulo sendo melhorado um pouco a qualidade tanto de texturas, de animação, quanto de detalhes do roteiro em cada episódio seguinte, progredindo cada vez mais a história. Então, tudo indica que vai ser melhor do que... O primeiro episódio já vai ser melhor do que todos os outros episódios, pelo menos, não juntos, né? Mas pelo menos melhor do que o último episódio da temporada nova, e que vai ficar cada vez melhor, num ritmo cada vez mais alucinante a saga. Então, a gente vai ver, mais do que uma adaptação, a gente vai ter um aprofundamento, um detalhamento, uma expansão com muita ação de toda a saga dos Cavaleiros do Zodíaco dentro do universo, dentro dessa parte da saga do Santuário. Lembrando uma coisa importante,
isso tudo é um dos motivos por qual eu quero muito que faça sucesso, não apenas para eu me divertir muito no processo, assim como outros fãs, mas também para fazer com que tenhamos uma saga de Poseidon e uma saga de Hades, porque se eles realmente detalharam os poderes e o passado e o histórico de cada um dos Cavaleiros de Ouro, lembrando, olha, o Cavaleiro de Leão e o Cavaleiro de Escorpião tiveram aquela batalha que sempre foi intencionada que ia ter nos quadrinhos, mas nunca teve, que finalmente a gente tivemos uma batalha deles. Nós tivemos os detalhes de como o Cavaleiro de Máscara da Morte de Câncer, ele aprisionava as almas das pessoas que ele matava dentro da casa mal assombrada, que ele protegia lá dentro, formando rostos nas paredes e tudo mais, e por aí vai. Nós vamos... Gente, se a gente tiver ainda mais sendo 7 generais, a general secundária, que é a Tétis e os outros marinas, né? Gente, fazendo isso em 12 episódios, dá pra gente ter um aprofundamento legal, finalmente, da história de cada um dos marinas guerreiros do Poseidon, sendo que no original a gente já teve 2 que tiveram história detalhada, sabe? Então, eu quero muito que isso aconteça, e a mesma coisa acontecendo com Hades, onde a gente não sabe, tirando os cavaleiros que foram ressuscitados, os cavaleiros do mal, zumbis que foram ressuscitados, nós não sabemos quais eram o passado dos históricos dos outros guerreiros que serviam um deus da morte. E finalmente a gente vai poder ver isso em detalhes no próximo, se tiver uma adaptação mais pra frente também. Então, essas são as minhas expectativas. Coloque as suas aqui embaixo, coloque aquilo que você gostaria numa boa animação de Cavaleiros do Zodíaco. Se gostou, compartilhe o vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!